Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso canal, esse é o nosso portal e já vou pedindo para vocês a inscrição. Se inscrevam aí, compartilhem, apertem o sininho e principalmente se tornem membros do Geoforça. Geoforça é o nosso outro canal, é o canal Step, mais ligado à geopolítica, mas perfeitamente alinhado com todo o nosso conteúdo aqui. E lá você ainda tem direito a assistir às lives exclusivas, aquela onde a gente abre o verbo, fala tudo que não pode falar e mostra tudo que não pode mostrar aqui. Então é isso aí. Torne-se membro, entra lá, Geoforça, se inscreva, torne-se membro, R$ 4,99 por mês, é o preço de 2 cachaças ruins, uma cerveja péssima e a gente não dá dor de cabeça. E isso é o mais importante. Gente, ontem tirei o dia de folga junto com o Christian para a gente deixar as camadas se acomodarem. Vamos dizer assim. Deixar as camadas se acomodarem. É o final de semana todo fora. Hoje a gente volta pesado, porque no sábado teve live sim, mas dos membros. Como eu falei, se você fizer parte dos membros, você vai lá e participa da live especial. Lá o conteúdo é um pouquinho mais pesado, bem mais pesado, extremamente mais pesado, não tenha dúvida. Mas é uma live exclusiva. Essa daí a gente é obrigado a fazer por quem é membro. Volto hoje à baila olhando o cenário político nacional. Essa conversa ao pé do rádio é única exclusivamente para falar de Ciro Gomes, de Aldo Rebelo, talvez até de Bolsonaro e de Lula. Poxa, Rubens, você vai falar de todo mundo? Vou falar de todo mundo porque o alvo é único. Começando pelo discurso nacionalista de Aldo Rebelo. Aldo Rebelo faz um discurso nacionalista, inclusivo, e que tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Hoje vai haver uma live às 10 horas da noite, neste canal mesmo, falando, ou talvez no Geoforça, não sei, ainda não decidi, vocês vão receber o aviso. Tá? O conteúdo da live de hoje é a necessidade que o Brasil tem de militares. Precisamos de militares. O Brasil clama por militares. Rubem, mas está cheio de militar no governo Bolsonaro. Eu não vou dar spoiler. Assista a live. Assista a live que você vai entender de que militar e como os militares que nós estamos esperando e precisando. Tá? Eu vou falar lá. Aqui eu não vou falar, aqui eu só estou dando o spoiler. O spoiler vai no máximo isso. Hoje nós vamos falar como o Brasil precisa de militares, clama por militares. E Aldo Rebelo foi direto ao ponto, mostrando exatamente essa faceta. Não existe país grande sem forças armadas grandiosas. Essa é a verdade. Quem não quiser isso, por favor, pegue um avião, um barco, um navio ou um baseado e vá para Nárnia. Tem gente que consegue ir para Nárnia só com baseado. Cada um na sua, cada um na sua mesmo, mas a verdade é essa. O mundo real é outro. O mundo real diz que a Venezuela não foi invadida porque a superpotência militar Rússia não deixou. O mesmo aconteceu com Cuba. E a Coreia do Norte não foi dizimada porque tem bomba atômica. E mexer com quem tem uma 45 na cintura não é bom. Tudo bem, você pode não morrer, mas ele pode acertar a cabeça do seu... ou pode te destruir bem, ou pode te aleijar. Então, o fato de você ser mais forte e varrer uma nação do mapa não quer dizer que você vai subjugá-la. Isso Fidel Castro falou para Roberto Dávila em 1986, na Manchete, na extinta TV Manchete. Os Estados Unidos podem destruir Cuba, mas não podem nos dominar. É isso aí. Faz falta, e esse discurso do Aldo foi ao encontro desse ponto. Tá? Agora vou dar destaque também, é o destaque principal, porque é a fala do Ciro Gomes chamando o Moro
para a rinha. Como eu previ lá atrás, o Ciro Gomes fez uma jogada com o próprio partido, fez um suspense, criou uma situação, colocou o partido na parede, fez um blefe, suspendeu sua campanha e acabou conseguindo o que ele queria, a união efetiva do partido leal, do que poderia ser o partido, com a defecção de 5 elementos, que já estão de saída do PDT. Esses 5 já eram carta fora do baralho, assim como a sua escolha lá na astrofísica genial, que nunca conseguiu passar para um vestibular de escola pública no Brasil, mas conseguiu se formar em Harvard. Eu queria saber que formação numa escola de Harvard o cara que não sabe falar uma palavra de inglês consegue em 4 anos. Ela saiu de lá com 2 especialidades. Saiu tão especial que veio ganhar a vida no Brasil como política. É isso que é interessante, né? Todo aquele conhecimento de Harvard foi jogado pelo rio abaixo. Ou seja, a nossa grande astrofísica que poderia resolver todos os enigmas do universo, graças à sua capacidade e sua inteligência, está correndo atrás de brechas no orçamento para enfiar prefeituras do interior. Que triste fim teve Greta Garbo, né? Terminou no Irajá. Tinha uma peça assim, né? Há muitos anos atrás, há décadas atrás. É que eu sou de décadas atrás. Aí fica mais fácil. Mas o mais importante é que depois dessa, vamos dizer, retomada do foco das atenções, Ciro Gomes parte para cima do seu principal antagonista. Hoje o principal antagonista, hoje que eu falo, porque o processo eleitoral é longo. Ciro Gomes é macaco velho. Como eu falei, tem hora que a idiotice é tão grande que só pode ser estratégia. E muitas vezes algumas coisas são estratégias, efetivamente. Mesmo com seus rompantes destemperados, que ele tem via um momento ou outro. Tá? E ainda pesa contra Ciro Gomes seu pé atolado no identitarismo. Mas isso nós vamos falar mais para frente. Agora vou falar apenas da boa jogada que ele fez ao pegar as luzes da ribalta, no momento, ao se lançar descandidato. Na mesma história, na mesma linha do desinvestimento, nós temos o descandidato. E o descandidato Ciro Gomes uniu o partido, foram para a votação da PEC 23-21, perderam, mas Ciro Gomes saiu fortalecido, saiu com as algibeiras, com os embornal cheio de munição, pronto para atirar. Atirar no Bolsonaro, ele continua atirando errado, continua não sabendo fazer a leitura, e o seu amigo, o João Santana, o da tornozeleira, também parece não ter decifrado quem é Bolsonaro. Uma dificuldade muito grande para decifrar um político tão pouco complexo, pelo menos para mim, como é Bolsonaro. Talvez eu fale que ele é muito pouco complexo para mim, porque eu conheço a periferia, eu conheço o mundo de verdade, eu conheço a vida de verdade, eu conheço o sofrimento de verdade e conheço os anseios da população de verdade. Não em gabinete, não cercado de acadêmicos, mas cercado de povo. Eu consigo respirar política não fazendo política. Eu consigo respirar política indo ver uma área, ver um terreno, visitar um cliente, entrar numa comunidade carente. Trabalho com logística também. Trabalhando com logística, você é obrigado a conversar com muita gente. Às vezes, o vizinho da área da empresa que vai se instalar, que você está fazendo o seu trabalho, esse vizinho é milionário e, às vezes, é um miserável. Ou, às vezes, esse miserável mora dentro daquela área. É um problema sério mexer com logística também. Então, você começa a conhecer o povo, o mundo, todo o seu entorno. Então, eles não conseguiram ainda decifrar um político tão pouco complexo quanto o Bolsonaro é. Eu tenho a fórmula para destrinchar o Bolsonaro. Não é difícil. Mas esse poder que ele teria para partir para cima do Bolsonaro, no momento, ele teve que acertadamente partir para cima do Sérgio Moro. O marreco do Paraná, o candidato fabricado, o grande traidor da nação, o bandido mor do Brasil, o ladrão de colarinho branco
na maior essência, o representante do processo de intervenção do NSA e da CIA no Brasil, que estão contaminados em todos os partidos, inclusive no PDT também, não tenha dúvida, mas não com a força e o ímpeto do Sérgio Moro, que é o candidato chapa branca desse movimento. É o Partido Republicano em peso aqui, se bem que o PDT tem uma contaminação muito grande com as suas bandeiras coloridas LGBT, que é IWXYZ. Rubem, você é contra isso? Não sou contra nada, não. Sou a favor de tudo e de todos, ao mesmo tempo. Então, como eu sou a favor de tudo e de todos ao mesmo tempo, eu sempre sou obrigado a fazer uma pergunta à comunidade LGBT, aos negros, às mulheres ou a qualquer grupo identitário. Afinal de contas, vocês querem igualdade ou privilégios? Se vocês querem igualdade, tenham a minha solidariedade. Se vocês querem privilégio, vocês vão à puta que lhes pariu. Vão procurar privilégio no inferno. Não tragam a história, não tragam elementos históricos, não tragam nada. Eu não vivo da história. A história não me dá o de comer, não me dá porra nenhuma. A história me dá referências. As referências eu pego e capto elas aqui. Então, hoje, o Ciro Gomes tem um pé atolado nisso, mas ele sabe que para chegar lá, na final, para ele chegar a 90 dias, a 60 dias das eleições, como possível candidato a passar o segundo turno, ele precisa encarar essas situações. E ele não pode deixar que Sérgio Moro desça no Brasil e vá principalmente em cima do seu eleitorado. Sim, boa parte do eleitorado do Ciro Gomes tem um perfil parecido com o eleitor do Sérgio Moro. Tem. E o João Santana, isso ele sabe. E o Ciro Gomes também sabe. Então, ele arranca o sabre da cintura e desafia o Marreco para um debate. O Marreco só pode fazer uma coisa nesse momento, a única que ele pode fazer. Aí vai dizer você, vai encarar? Não, ele tem que correr muito. Em qualquer tipo de debate, em qualquer nível de debate, o Ciro Gomes destroça e destrói o Marreco de Maringá, o menino de recado do NSA, da CIA, o cocô do cavalo do bandido do Departamento de Estado americano, que foi usado aqui e só deu certo porque do outro lado do balcão tinha gente jogando no mesmo time com ele, que ele, e usando saia. Afinal de contas, até hoje eu quero perguntar para o Lula e não consigo perguntar da onde saiu aquela escuta ambiental e por que com aquela escuta ambiental Dilma ainda tem trânsito livre dentro do PT. Agora seria muito difícil jogá-la para fora, ótimo, mas porque aceitaram logo depois, ainda com discurso de coração valente? Ou estavam todos eles macomunados? São perguntas, não são conclusões. Eu só apenas estou fazendo perguntas que são difíceis de responder. Ótimo. Ciro Gomes puxa a pedra do tabuleiro, faz um movimento em L com o cavalo, acua a rainha da história, que hoje é o Moro que mexe por todo o tabuleiro, tenta parecer coisa nova, fedendo a naftalina velha, e o pior, com aquela voz de marreco, com aquela cara de retardado, com aquele QI de ameba, com aquele QI de protozoário com paralisia cerebral, mostra toda a sua incapacidade. Vai ser muito difícil vender o Moro como candidato. Porém, a mídia faz o que pode. A mídia nossa, ela é incansável. A nossa mídia é devotada e incansável. E por dinheiro, não tenham dúvida que a nossa mídia publica até a verdade. Eu sei que é duro, é difícil, mas rolando bastante dinheiro, até a verdade eles são capazes de publicar. Enquanto isso, eles tentam empurrar o Sérgio Moro de tudo quanto é jeito. Notoriamente ou notadamente, o Estadão faz isso de todas as formas. O outro dia chegaram à risível conclusão que as bolsas teriam se modificado por uma aprovação da PEC e, por outro lado, pela intervenção do Sérgio Moro. Ninguém sabe quem é Sérgio Moro em lugar nenhum, muito menos no mercado. Mas Ciro Gomes faz bem ao fazer isso. E Bolsonaro já teria sacado as suas armas contra o Marreco do Paraná, também fazendo comparações esdrúxulas, fazendo o que a sua turma sabe fazer pesado. É uma ironia pesada,
pegando pesado com ele. Aldo Rebelo, por sua vez, já deixou claro a posição em torno de Sérgio Moro. Agora vem a segunda interrogação do dia, e a melhor de todas. Por que Lula não faz o mesmo? Perguntamos aqui por que é que o Ciro Gomes espinafra, esculacha e chama para briga Sérgio Moro, por que o próprio Bolsonaro ridiculariza o Sérgio Moro, por que Aldo Rebelo também se manifesta em relação a isso e por que Lula se cala. Será que Lula está pensando em formar uma chapa com o Sérgio Moro? Bem, depois que eu vi o PT esculachando o Ciro Gomes, chamando o Ciro Gomes, vamos dizer assim, em todas as letras, de traidor da causa canhota, da causa da esquerda, por se aproximar do Geraldo Alckmin e, ao mesmo tempo, enaltecer como um grande feito o Geraldo Alckmin como alguém para compor uma chapa com o Lula, a gente chega à conclusão aquilo que o Rubão sempre falou, o Rubem Gonzalez, esse que vos fala, nós, o nosso grupo, o Jornal Puro Sangue, sempre falamos a mesma coisa, repetimos. Eu, Kowalski, Stark, todos eles, Cirção, todo mundo somos unânimes, Marcelo, Christian, todo mundo somos unânimes em uma coisa. A briga é por Brasília e não pelo Brasil. Ninguém está muito interessado com o que vai acontecer com o Brasil. O interesse é por Brasília. É o único jeito, é a única forma da gente entender essa chapa com o Geraldo Alckmin, porque o PSDB tem data para romper. Tá? Ou Dória leva leite, ou leite leva Dória, ou os dois levam leite, né? Que é mais fácil, mas não estamos falando de lazer, estamos falando de política. E nesse momento o PSDB racha. O PSDB partido, porque o PSDB Frente de Corrupção, aliado ao Departamento de Estado americano, é quem está por trás de Sérgio Moro. O PSDB raiz continua, como eu denunciei, com o seu tripé entre Curitiba, São Paulo e Mato Grosso, Cuiabá, aonde funcionam os núcleos de captação do Deep State americano. Foram os mesmos que captaram nosso querido Sérgio Moro em 2007, como eu já denunciei aqui, mostrando como aconteceu e de quando veio a preparação de fechar a porta do Brasil para uma nação grande. O Lula, com todos os seus erros, todos os seus defeitos, veio realmente transformando o Brasil em algo grande. Muita corrupção, muita sacanagem, mas ao mesmo tempo muita solução, provando que o Brasil tinha fôlego, verba, condições, matéria-prima para crescer, para realmente virar uma potência. Os Estados Unidos não está interessado só no nosso petróleo, não está interessado em que surja uma nova superpotência ao sul, ainda mais eles que estão em franco processo de decadência. A decadência não tem como ser barrada. Os Estados Unidos está numa espiral descendente e isso daí não vai mudar. Não tem emissão de dólar, não vai ter nada que salve os Estados Unidos do próprio Estados Unidos. Os impérios caem, implodem. Todo o processo da queda de um império é implosiva. Tá? Isso daí nós sabemos, a história conta pra gente, a história mostra pra gente, demonstra pra gente, esfrega na nossa cara todos os dias e muitas vezes a gente finge não querer ver. Portanto, a grande pergunta hoje é: para onde vai Sérgio Moro se defender dessa enxurrada? Será que vai procurar refúgio com Lula? Porque Lula, aparentemente, até o momento, é o único que está tratando muito bem. Ciro Gomes foi para jugular. Bolsonaro partiu para ironia pesada, grossa, casca grossa. Aldo Rebelo bateu a favor do nacionalismo e em Sérgio Moro. Todos unanimemente veem Sérgio Moro como um oportunista, um arrivista que trai todos os seus conceitos, se é que ele teve algum conceito além de destruir o Brasil. Esse agente de quinta categoria, esse agente de meia pataca, esse vagabundo, esse ordinário, esse limitado, fez isso. E agora todo mundo vem para cima dele.
A única solução que ele tem, no caso, principalmente do primeiro que ele lançou o desafio, o Ciro Gomes, é corra, Moro, corra. Tem um filme chamado assim, né? Corra, Lola, corra, né? Então, corra. Porque se você ficar na reta, não tenha dúvida que o coronel vai passar por cima de você e não vai sobrar nada. Quem sabe o coronel não renasce? Quem sabe se não volta o coronel à baila? Quem sabe a utopia não leva a gente a pensar que possa haver um grande consenso finalmente em torno do Brasil? Quem sabe? Não custa nada sonhar. Paro a análise por aqui, desse momento pontual, e convido vocês para a live das 10 horas. Aí sim, aí você vai saber por que o Brasil precisa de militares urgentemente. Lá eu explico. Aqui eu só chamo para lá. Fui!